para vocês verem como a gente conhece muito pouco sobre a nossa... Olha, a gente nunca passou da crosta. Sabem qual é que é o maior buraco do mundo, o maior poço que já foi feito? Não passa de 12 mil quilômetros. Ou seja, a gente não chegou nem na metade da crosta. 2.000 metros seria, não? Por quê? Quando eu chegar... Hã? Seria 2.000 metros, não? É 12 quilômetros. 12 mil quilômetros. 12 mil quilômetros, eu queria dizer, desculpa. Mais do que Tá isso não deu para fazer, porque quando chegaram nos 12 mil quilômetros, começou Tá a travando ficar bastante, Léo. Não sei se é comigo só. quente e não Tá conseguiu travando aqui pra mim perfurar também. mais. Tá travando o quê? Ou tua voz, ela não continua. Às vezes falha. Tá, mas é a minha tela que tá travando? Não tá Vou fazer o conversando seguinte. com o que tu tá falando. Tipo, tá, parece que acho que o áudio tá meio atrasado. Ixi. Deixa eu ver uma coisa. Eu queria aproveitar para compartilhar para vocês que eu não consegui antes. Como Claro. eu me lembro dos nomes dos planetas, Uhum. eu lembro através de Sailor Moon. Os nomes Por quê, das Sailors, que é Sailor Mercúrio, sim. Sailor Vênus. É muito mais fácil. É meio bobo, mas Mas tem uma pra funciona pra cada mim. uma delas? Tem. Aonde eu tô olhando não apareceu a Saturno, só ela que não apareceu. Apareceu até Plutão. Tem a Ô, Sailor gente, vocês Plutão? conseguem me escutar? Aham. Mas... Tem uma Tá. Sailor Plutão. Aham. A gente tá escutando, Léo. A gente tá escutando. Juro que tem a Sailor Plutão. Ah, obrigado. A da Terra fica como sendo a Moon? Eu não que tu sei achou se em tem uma Plutão? Eu não Sailor consegui... Terra. Eu Tá, gente. não tenho uma Sailor Terra, porque a Moon é literalmente da lua da Terra mesmo, sabe? Ela é a protetora da Terra. A gente falou que a Ana conseguiu decorar o nome dos planetas pela Sailor Moon. Que tem uma Sailor pra cada um dos planetas. Legal. Eu tô ficando meio velho, eu não sei o Daí que se é. tá faltando um, eu lembro, pô, não tem a Sailor tal. Mas Sailor Moon é mais antigo que a gente, meu. Mas eu adoro, muito bom. Sim, teve um novo agora. Tá, eu gosto bastante de desenho, então eu ia falar hora sobre isso, mas vamos continuar sobre o planeta Terra. A gente vai pro próximo slide já? Podemos ir, pessoal? É o seguinte, essa descrição aqui das camadas da Terra é a versão mais simplificada, Uhum. porque quando a gente olha mais de perto, e a escala, a gente visualiza a diferença entre a litosfera e a atenosfera. Isso tudo, quando a gente já começa a conversar sobre a teoria da tectônica de placas. Vocês já ouviram na escola sobre isso, provavelmente? Alguém saberia me dizer o que é a teoria das placas tectônicas? Alguma dica, algum suspeito? Então, a teoria das placas tectônicas é o que... Falando. Não, Vamos lá, o que eu me Ana, lembro diga. é que o mundo é cheio de placa tectônica, né, no caso, né? Nós somos uma. Tem, tipo, o Japão, que é uma que tem muito terremoto. Uhum. Antes era, acho que é Pageia, se eu não me engano. Era só uma, não era? Aí foi se separando, se eu não me engano. Faz tempo que eu estudei isso. Mas essa é a ideia que eu tenho. E é isso mesmo, é por aí. As placas tectônicas descrevem esses materiais rochosos
extensos, ó, as placas tectônicas podem ser consideradas como os blocos gigantescos de rochas, possuindo tamanhos e formas diversos, de contar com quilômetros de extensão. Ou seja, o que seriam as placas tectônicas? Foi uma teoria muito recente, só foi aceita pela comunidade científica no século passado. Essa teoria que descreve esses blocos pelo qual o planeta, a crosta terrestre, está deslizando. E embaixo da crosta, que seria a camada chamada litosfera, fica a astenosfera. Vocês já ouviram esses dois nomes? Litosfera e astenosfera? Sim. Alô? Então, gente, é isso aí. Essas são as duas camadas que a gente tem que ter nas audições. E a litosfera composta, além da crosta, pega também uma parte superior do manto terrestre, que é mais solidificado do que a parte mais interior, que seria a astenosfera. Ou seja, a astenosfera seria essa parte mais viscosa e gelatinosa, pelo qual a crosta, ou seja, ele tempo. Você consegue Tá visualizar travando isso? bastante lá. E existe... Aqui, ó. Não sei se sou eu que tô travando. Eu tô vendo aqui. Travou aqui pra mim também. Tu falou ou seja, e aí não entendi mais nada. Léo, tá E o tá bem deslocamento desses danos do mapa. travado. Eu vou tentar... Tá bem uma coisa do Meet aqui, porque minha internet estava boa, Uhum. não? Sim, tá boa. Desliga a tua câmera. Vocês estão me ouvindo direito? Vou desligar a câmera, então. A gente tá ouvindo, mas parece que a câmera, né, não segue o áudio, assim, não sei se a partir daí começa a travar. É que às vezes o professor desliga a câmera e o áudio melhora. Tá bem, a gente vai. Só permite. Melhorou agora? Vamos tentar de novo. Essas duas placas, então, são as mais importantes. E é nelas que vocês têm que pensar quando ouvem falar da teoria da tectônica de placas. E é na astenosfera que ocorre um movimento de convecção do magma que gera todos os movimentos das placas tectônicas. Esse vídeo aqui dá uma explicada. Uma visualização desse movimento. É muito bom esse convectivo vídeo. do magma terrestre. Vamos. Porque é uma coisa muito grande pra, às vezes, a gente tentar visualizar, imaginar. Então, às vezes, esses vídeos, assim, em computação gráfica ajudam bastante. Será que vai rodar? Vocês viram como a tela que eu compartilho demorou para carregar? Vocês não viram o início do vídeo. Eu vou dar play de novo, ó, e ver se acompanha. Vamos lá. Pra mim a tela tá toda professor. Alguém tá vendo o vídeo? Pra mim tá travado. Tá travado pra mim também. Ele... Não. Ele tá bem travado, ele tá rodando, mas tá bem travado. É a desvantagem. Então a gente vai deixar o link para vocês, porque pelo jeito... né? Uhum. Mas a ideia é que eu vou botar o link no chat aqui para vocês. No manto acontecem as correntes de convecção. O que é essa corrente de convecção? Um núcleo muito quente aquece o que está mais próximo dele, fazendo com que ele suba. Ele sobe e quando mais sobe, ele esfria, né? Ele é quente absurdamente, mas não tão quente quanto embaixo. Então ele sobe, acompanha meus dedos, ele sobe, e quando ele esfria, ele acaba descendo. Então ele começa a fazer esse movimento de rodar, movimento de convecção. Isso faz com que a crosta, que é fina, acaba quebrando. Um bom exemplo é... Vocês já cozinharam um ovo e quando vocês vão tirar a casca do ovo cozido, ele fica cheio de craqueladinho. A crosta terrestre é como se fosse isso. Alguns craquelados maiores, alguns craquelados menores, quebrado por essas correntes de convecção que ficam se movimentando.
E isso faz com que essas placas vão acabar se chocando. Uma bate na outra, uma entra por baixo da outra. Isso faz com que as placas sempre tenham um movimento de renovação. As placas que entram para dentro do manto acabam se renovando e vão voltar formando novas placas depois, nesse círculo infinito. Então, na época da Pangeia, que nem a colega falou, quando tinha o mesmo continente, um só continente, a gente vai ver depois a imagem da Pangeia, tinha outras placas tectônicas. Elas acabaram se afastando, se movimentando e quebrando o que era acima delas, que é o continente, e isso faz que criando os continentes, tá? É uma coisa bem cíclica, tá? Isso aí aconteceu durante bilhões de anos na Terra, e a gente está numa fase que a gente só sente o movimento nos tremores de terremoto. Ok, pessoal? Desculpa, Oi. mas um bom exemplo disso é a Era do Gelo, no caso, né? Acho que é o quinto filme, que literalmente está se separando dos continentes. Isso. A Era do Gelo tem aquele bem exagerado, né, de que os continentes acabam se quebrando e se separando, e o que aconteceu? Mas isso demora milhões de anos, não é como a noz, né, que no desenho o esquilo bate uma noz e ele quebra de vez e separa. Isso milhares e milhões de anos para os continentes indo se afastando. Mas não é bem os continentes como se fosse a parte mais superficial da crosta daquela placa tectônica. Então, o que a gente vai observar é esses continentes se afastando, mas quem está se afastando é a base deles, que é o própria placa tectônica. O Alexandre desenhou ali o movimento convectivo. Esse movimento convectivo dá para decorar bastante coisa. Acontece dentro do manto, acontece na atmosfera, acontece num ar-condicionado, que geralmente a gente bota o ar frio, o ar-condicionado em cima, porque ele vai acabar caindo o ar frio e empurrando o ar quente para cima e fazendo movimento convectivo na tua própria sala, no teu próprio quarto. Quem tiver ar-condicionado, não tem. O Dani deu um baita exemplo de como o movimento é muito presente em vários fenômenos, e vocês podem visualizar como esse movimento faz a gente parar para pensar, né? Como o princípio da física se aplica em macroescala e em microescala. Uhum. Ou seja, a gente está falando de quilômetros de magma sendo movimentado, uma hora para a parte superior, uma hora para a parte inferior. Esse movimento circular convectivo acontece tanto nessa dimensão de escala grande, como de escala pequena, quanto um vento de ar-condicionado, que o vento frio desce, aquece o ar quente, e esse ar quente, por sua vez, sobe e forma cédula convectiva no próprio. Tá travando o áudio. Conseguiram me ouvir? Tá travado aqui. Travou o áudio para Tá travando o áudio para mim. O meu? Ah, o meeting deve tá todo bugado. E vocês estão... Ó. Ele tá bem bugando. O Sordani tá tudo bem. Ó. Conseguiu? Eu mudei de slide, vocês estão vendo? Ou não foi para... Ainda não foi. Tá no slide do desenho ainda. Pessoal, meu Deus, tá bem. Tá travado. Deixa eu ver se eu consigo. Tenta sair e voltar da reunião. Porque agora a gente vai passar para um placa. O Dani falar. Ô Dani. Oi. Vou falar sobre o movimento de placas. Explica aí para eles o desenho que eu consegui. Certo, vou explicar. Então tá. Então a gente falou que as placas são esses grandes blocos de terra da crosta terrestre que acabam se movimentando pelas forças convectivas. Então a gente tem... a gente acaba tendo uma série de interações entre elas, tá? As mais famosas são essas interações que vocês viram na escola, que é as divergentes, as transformantes e as convergentes. Vamos focar primeiro nas divergentes. As divergentes são as mais tranquilas a gente se explicar. Ocorre quando duas placas acabam se afastando e o miolo delas acaba sendo sobreposto por água, geralmente, porque o miolo delas fica mais fino, onde está se afastando fica mais fino.
Uma coisa que eu uso bastante de exemplo para entender uma placa divergente é bem nojento, mas vocês talvez consigam entender melhor. Você pega um chiclete, tá mascando o chiclete, pega uma das pontas do chiclete, uma parte fica na boca e puxa, tá? No meio fica bem mais fino, enquanto ficam as partes mais grossas na tua boca e na tua mão. Essa parte mais fina geralmente onde está correndo um movimento divergente. Vai se arrebentando aos poucos, né? E vai expelindo lava, mas a lava é sobreposta pela água que vai cobrindo isso tudo. Então, a gente vai ver depois tem uma imagem para cada uma das placas nos próximos slides, mas geralmente isso é sobreposto por um oceano, cria uma dorsal mesoceânica, que parece uma cordilheira embaixo do mar. É formado por duas placas se afastando, tá? Agora, a transformante depois a gente fala. Convergente é quando duas placas vão acabar se colidindo. Uma está indo em direção à outra. Geralmente, aqui vocês vão lembrar de uma palavrinha que a gente falou lá sobre os planetas, que é a densidade. Tem diferença de densidade, que é os materiais, cada placa é feito, um material mais pesado, um material mais leve. No caso, quando o material é muito pesado, aquela placa mais pesada acaba indo para baixo da placa mais leve. Isso tem um nome desse movimento, um movimento de subducção. Um nome chatinho para vocês lembrarem. Até vou escrever aqui, se alguém quiser decorar. Subdução. Acho que eu vou escrever certo. Espero que eu tenha escrito certo. Não lembro. Acho que é assim. Tá? Que é esse movimento de uma placa entra para baixo da outra e são sobrepostas. A placa que está entrando para baixo da outra vai acabar sumindo uma hora para baixo da outra, mas está sempre se renovando lá atrás. Então ela vai renovando o seu material de formação. Formando outras placas, pode acabar quebrando no meio, essas coisas. Mas isso... Uma coisa, depois a gente vai pontuar quando mostrar um exemplo de cada placa, é que como uma placa vai para baixo da outra, ela empurra de cima. Empurrando a de cima, ela vai acabar criando montanhas, vai acabar criando essas cordilheiras que a gente vê bastante. Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia. Então, são exemplos que a gente mostra mais para frente. E as transformantes, os movimentos como uma roça na outra. Né? Uma vai para uma direção, para frente, outra vai para trás e acabam roçando. Isso acaba criando bastante instabilidade sísmica no local, que acaba criando bastante terremoto. Tem terremoto nas convergentes também, mas uns terremotos bem fortes acaba criando nesse momento que uma placa está esfregando uma na outra. O que é esse terremoto? É quando uma placa está esfregando uma na outra. Oi? É como se dois carros, na hora de uma colisão, estivessem se raspando, né? Eles se raspam. Isso, bom exemplo. Vou começar a utilizar esse exemplo até, bom jeito de falar. Um carro acaba raspando um do outro, mas uma hora talvez esse carro que está indo para um lado ou para o outro, acabam se trancando, acabam querendo acelerar contra a partida do outro. Uma hora eles vão acabar se soltando e esse vai ter um solavanco. Esse solavanco, essa liberação de energia vai acabar ocorrendo terremoto, que tem bastante nas transformantes. Tem nas convergentes, mas as transformantes acabam sendo bastante visíveis nisso. Acho que, Léo, tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Tem para vocês? Não, senhor. Falei bastante coisa. Gosto de ouvir dúvidas. Mas é isso, então. Vocês pegaram o básico. Uma coisa claro, vocês vão ouvir? Oi, Léo. Não sei se ele está atrasado. Uma coisa que eu acho interessante pontuar, eu vou falar bem devagar, mas é que, como o Dani falou, a gente tem que gravar as principais consequências desses 3 tipos básicos de encontros de placa. Os convergentes são os responsáveis por, como já foi dito, formar cordilheiras, né? Ó. O transformante causa os terremotos e o convergente do encontro de uma placa continental com uma placa oceânica. Vocês poderiam me dizer um exemplo desse tipo de encontro no planeta? Em algum lugar específico? Bom Porque, por exemplo, o encontro transformante... Terremoto? É a falha de San Andreas, né?
Deixa eu ter uma foto mais pra frente. Um quê? Não, o terremoto acaba E esse acontecendo aqui nessa forma interação. a cor... Quem? Não sei se dá pra falar mais alguma coisa. Esse Ou ele tá limite, mudo. o limite divergente, que evento conhecido que já gerou? A erupção vulcânica constante, que a gente vai mostrar numa figura assim, ó. O divergente formou a própria Islândia, né? Não sei se vocês estão acompanhando o desenho que eu fiz. As falhas geram a falha de San Andreas, que fica nos Estados Unidos, que gera diversos terremotos, principalmente na costa oeste, que vocês já devem ter visto muitas vezes na mídia, os terremotos na Califórnia, né? Ou seja, aqui a gente já tem dois exemplos de consequências de dois tipos de encontro. O encontro divergente, que forma a dorsal mesoatlântica, que fica essa entre a placa americana e a placa africana. E a placa do Pacífico com a placa americana, que gera a falha de San Andreas, que é o movimento lateral, né, dos carros que se chocam, como eu falou, de um lado para o outro, e esse aqui, quando as placas se afastam, ó, que é o movimento divergente. Por outro lado, alguém saberia me dizer uma consequência visível do movimento convergente? Alguém conhece um? Andes? A Cordilheira dos Andes, isso aí. A própria Cordilheira dos Andes e o Himalaia, na Ásia, que fica para lá, que não aparece aqui no mapa, são duas causas visíveis de um encontro. Até aqui, conseguiram ver os meus desenhos? Sim. Professor, uma perguntinha. Qual é o movimento de formação de um cânion? Eu acho que eu me perdi nessa hora. Um cânion é formado pela erosão. Isso a gente vai ver em geomorfologia. Ele vai passando água, começa como o cânion, por exemplo, o Grand Canyon, né, que acho que talvez seja a coisa que fica mais na nossa mente. Vai passando, tudo a gente paga pau para os Estados Unidos, né, términos, mas a gente acaba lembrando que o cânion é uma formação muito antiga, mas começou como um riozinho passando por ali, foi passando e foi cortando ali a rocha até formar aquilo ali imensamente durante muito tempo. Mas isso a gente vai pontuar mais em geomorfologia. Uma coisa que eu queria pontuar aqui, eu boto aquele exemplo da Islândia ali. É meio que, o que a gente tem a ver com a Islândia? Tem um exemplo também muito fora da nossa realidade, mas já caiu em prova uma questão que era só perguntando a partir de que movimento a Islândia é formada, do nada, assim, meio muito estranho, assim, porque a partir do vulcanismo interno abaixo do oceano formou a Islândia, isso é decorrente de que movimento? E daí muita gente acabava conseguindo visualizar onde fica a Islândia e acabavam errando a questão. Então tá. Pode passar para a próxima. Outro lugar que também que é formado devido a esse movimento de rift entre as placas divergentes é a ilha de Açores de Portugal, que fica aqui, né? É bom pontuar isso para vocês. Outras referências. Por exemplo, tá cortando bastante lá. Tipo de encontro. Não sei se sou eu também. Oi, pode falar, Dani. É que Cortou. tá cortando bastante. Travou pra mim. Mas aqui
que placas convergentes, como a gente falou, formam a imagem fica meio ruim, né, no Meeting, mas abaixo ali é os Andes, que é bem próximo aqui da gente, e acima ali é o Himalaia, que tem um grande monte Everest, né, é a cordilheira que é formado pelo choque da placa da Índia, que é uma placazinha que a Índia inteira está nessa placa, chocando contra a placa asiática. Isso faz com que crie essas grandes montanhas, né? Então, o que o Léo acabou grifando ali, tem os dobramentos modernos, também é uma consequência do choque de placas, tá? Que os dobramentos modernos são essas montanhas em si, acaba sendo comprimido o interior da crosta e acaba subindo uma montanha. Isso a gente vai falar bastante quando a gente falar de relevo brasileiro, que o relevo brasileiro não apresenta esses dobramentos modernos. Por que vocês acham que o relevo brasileiro não apresenta esses dobramentos modernos? Essas montanhas altas? Porque a gente não tá entre uma... Porque a gente tá no batimento centro de uma de placas. Isso mesmo, a gente está no centro de uma placa. A gente é uma única placa? Isso, a gente não é que a gente seja... a gente está dentro de uma única placa. Tem outras placas em volta, né? Mas a gente está bem no centro dessa placa, fazendo com que qualquer dobramento moderno já foi anteriormente criado. Nossa placa está fugindo desses dobramentos modernos, já foi tudo erodido. Oi, Fátima. E se um dia a nossa placa pode vir a quebrar um dia? Tipo assim, pá, quebrou no meio a nossa placa. Pode acontecer? Pode, mas é uma coisa que demora muito Sim, tempo assim, demoraria pra acontecer. anos, Tem que ser uma... éons, mas ela poderia quebrar, Sim, né, no sim, meio. sim. Mas pode acontecer. Placas muito grandes podem acabar quebrando, sim, com o movimento interno do magma. A gente, às vezes, tem uns movimentos atípicos que acabam criando vulcanismo, pode acabar quebrando, sim. Mas não vai ser nenhum filme de Hollywood, né? Que tudo vai explodir em Sim, Porto o Alegre, Brasil no vai nada. quebrar no meio. O Rio Grande do Sul vai para um lado. Por aí. A gente poderia fazer um filme assim, podia ser legal fazer um filme de desastre brasileiro que o Brasil quebra no meio. Mas a gente já viu um desastre social e absurdo, então vamos pensar um desastre físico. Mas tem esses dobramentos modernos que são formados em choque entre placas. Então, mais lá para frente, em outras aulas, a gente vai perguntar por que não tem dobramentos modernos no Brasil. Então, agora vocês já sabem. A gente vai pontuar mais lá para frente, que é uma coisa que é difícil de lembrar agora, né? A gente está falando só agora. Mas outra coisa placas convergentes, tem bastante vulcanismo, porque é tanta pressão uma placa fazendo embaixo da outra, que acaba criando muito atrito, muito calor. Isso faz com que crie esses bolsões de magma e acabe extravasando, principalmente nessas montanhas que tem esse vulcanismo bem alto, tá, pessoal? A gente pode falar mais de vulcanismo, mas também mais pra frente. O famoso Círculo de Fogo, né, que tem no vulcanismo. Legal o filme, se alguém quiser ver. Tem 2 filmes, tem um robô gigante que é bem bacana. Tá, mas... E aqui tem as placas transformantes, que é esses carros, um indo para uma direção, outro indo para outra, se esfregando, se roçando, se arranhando. Então aqui é a falha mais famosa, que é a grande falha de San Andreas, que tem o videogame, mas tem também a vida real, que é essa falha enorme, que é bem visível. Ela é famosa porque ela é muito visível em terra, né? A gente consegue ver. Tem outras falhas submersas que acabam sendo tapadas pelo mar. Então, essa aqui é uma placa muito famosa, né? Nos Estados Unidos é muito visível para todo mundo. Então, uma placa que está indo para trás, assim, nessa imagem, ou está indo para frente, e acaba criando essa grande falha. E acaba criando uma grande atividade sísmica, porque em algum momento essas placas vão acabar trancando uma da outra pelo atrito. Isso cria muita energia e elas acabam soltando e acabando causando terremoto. Oi, eu falei bastante, Léo. Quer eu contar alguma coisa que eu não comentei? Alguma dúvida, pessoal? Não, por mim, tá tranquilo. Queria saber se estavam me ouvindo. Agora tá tranquilo. E a minha imagem tá travando pra vocês? Não, tá indo bem direitinho com o teu som. Voltou de boas. Ah, não só queria ver isso. E agora explica um pouco sobre isso e eu vou desligar minha câmera de novo para continuar não travando o som. Ok, então, escala e tempo geológico. Tempo geológico é quando...
A gente tem dois tempos, é uma boa coisa de se fixar. A gente tem o tempo histórico, que é o tempo que a humanidade está na Terra e fazendo história, né? Que geralmente é o que a disciplina de história que vai lidar com isso. E a gente, na geografia, a gente está falando sobre o tempo geológico. O que é o tempo geológico? É a formação da Terra. O que é uma escala de tempo muito maior. Escala de tempo de cerca de 4,5 bilhões de anos, que é o tempo que a Terra até agora, né? Então, na geografia, a gente vai focar em tempo geológico. Então, a gente tem essas divisões entre íons, que é essas divisões maiores, e aí a gente acaba se fragmentando até eras, períodos e épocas, tá? Aqui na imagem, para vocês se situarem, a base dela é o mais antigo, que é o Arqueano, e quanto mais vai subindo até o topo, vai chegando na nossa época que a gente está no momento, né? Que é o Quaternário. Quando vocês falam de ser humano, que é o tempo que a gente está na Terra, né? Surgindo os primeiros hominídeos, os primeiros macacos, a gente fala na época do Quaternário, que é uma fração muito pequena da idade da Terra. Ali está o Holoceno, pelo menos segunda época do período Quaternário, está 0,01 ali, por cento da toda os bilhões de anos que a Terra tem. Então a gente tem toda uma passagem de eras de desastres que acabaram convergindo no que a gente tem hoje como a geologia atual, né? Léo, quer apontar alguma coisa? Eu não falo tanto dessa parte, assim. Faz tempo que eu não falo muita coisa, então posso ter esquecido alguma coisa. Só para curiosidade, Uhum. a nossa espécie Homo sapiens existe apenas nesse 0,01. Ou seja, foi só 100 mil anos mais recentes da Terra que existe a nossa espécie. E as primeiras espécies humanas existem há 2,5 milhões de anos. Ou seja, um pouquinho da época do Pleistoceno e do Plioceno, um pouquinho antes do início do Pleistoceno, começaram a surgir os primeiros hominídeos na África Oriental. Ou seja, a nossa própria espécie é muito recente e a origem da nossa espécie mais antiga ainda, mas mesmo assim representa apenas uma microfração do tempo do planeta. Esse tipo de imagem acaba nos confundindo às vezes, porque parece que o Arqueano, o Proterozoico, são tempos menores do que o grande, que aparece o Fenerozoico, né? Mas o Arqueano chegou a durar 2 bilhões de anos. Enquanto a gente, nossa época aqui, nosso íon acaba durando nem 1 bilhão de anos. Então a gente tem pode levar ao erro, assim, na hora de observar esse tipo de imagem. Deixa a gente pensar que esse gráfico aqui valoriza muito a época da existência humana, né? Porque essa distância aqui, ó, entre o Arqueano e o Proterozoico são 2 bilhões de anos. E parece quase a mesma proporção da época final aqui, das épocas do Quaternário, né? Do período Quaternário. Ou seja, dá para se dizer que essa parada. Mas muito bom de salientar também é que a Terra é muito antiga, então muitas das coisas que a gente vê agora, depois a gente vai ver muito isso em geomorfologia, são processos que duraram bilhões de anos para se formar. Movimento de placas também, processos que duram milhares de anos, milhões de anos para acontecer essa movimentação tão perceptível. A gente vai mostrar depois agora uma visão de o que era a Pangeia, que é todos esses continentes centralizados num local só, e como eles foram se afastando com a passagem de milhões de anos, tá? Chega a mais ou menos 900 milhões de anos atrás. Então a gente tem uma história de bilhões de anos antes para esses mesmos continentes sumirem, formarem, voltarem. Então a gente tem isso aqui só para a gente se situar como a gente está num período muito pequeno da formação da Terra. Sor, desculpa interromper, mas eu vi uma vez num documentário que o cara fazia o calendário geológico da Terra em um ano
E nós aparecíamos só no último segundo do ano. Não sei se o senhor conhece esse documentário. Que o cara fez Sim, todo tipo, um mapa. Sim, é o Cosmos, né? Sim. E aí a gente aparecia naquela pontinha final do último segundo do ano. Pra ver como a gente é tão novinho. Isso, a gente é muito novinho na história do nosso planeta. E a gente já faz bastante estrago. Mas, mas a gente faz. Tipo, pelo que a Fátima comentou, o documentário fala que, tipo, eu até botei aqui o nome do documentário, é o Cosmos, tem na Netflix, Carl Sagan, que é eu não sei falar direito esse nome, que foi o cara que fez a primeira série Cosmos e agora tem uma nova série Cosmos na Netflix pelo Neil deGrasse Tyson, cara, um físico e famoso. Foi dele que eu vi, Aí. na verdade, Mas eu não vi o antigo. O antigo é tão bonito quanto, mas só que daí eles atualizaram para algumas coisas mais da Netflix, né? E fizeram com computação gráfica, tudo mais legal. Mas o que a Fátima comentou aqui, eles botaram o período desde a formação do universo num calendário de um ano. Então, a formação Big Bang, primeiro minuto, primeira hora ali de janeiro. E daí botaram todos os acontecimentos do universo, formação da Terra, até 31 de dezembro. E a gente toda a nossa história se concentra na última hora do último dia, ou das últimas 24 horas do último dia, um período minúsculo, assim, para a nossa pequena existência no universo. A espécie humana, Homo sapiens, surgiu no último segundo do dia 31 de dezembro, Nossa. nesse calendário. Ou seja, é muito bom para nos colocar em perspectiva, né? E aqui, esse é o supercontinente que todo mundo já ouviu falar, a Pangeia, que se formou no Permiano há mais de 225 milhões de anos atrás. E lá pelo Triássico, ele começa a se dividir entre a Laurásia e o Gondwana, que são os outros dois supercontinentes que se dividem e existem na época do Triássico. Sempre lembrando que Triássico e Jurássico é a época que existiam os... O que existia? Dinossauros. Nossos amiguinhos. Os dinossauros. E eles foram extintos quando? Aqui, ó, no Cretáceo. É no Cretáceo que acontece os meteoros que levam à extinção dos dinossauros. Não foi do dia para a noite. E foi devido à extinção em massa dos dinossauros que deu chance para os pequenos primatas se proliferarem e tomarem conta da fauna existente. Ou seja, foi graças à extinção dos dinossauros que nos permitiu que os ecossistemas se adaptassem e se desenvolvessem para o surgimento e proliferação dos pequenos primatas. Que um dia nos levou. Eu só ia comentar que os dinossauros, a morte deles, né, é um grande vestígio dessa separação dos continentes, que tem certas espécies que uma metade está na América do Sul e outra metade está na África. Então, eles descobriram, porque como essa espécie está aqui, também está lá no outro continente tão distante. Então, aí começou a ter essa ideia de separação dos continentes. Exatamente. Bom pontuar. Que eu me lembro que a espécie dos Masurpiais, o que viriam um dia a ser os Masurpiais, existem só nessa ponta aqui, né? E é por isso que só existe hoje na Austrália. Enfim, é muito interessante. Isso. Os koalas também, né? Não, acho que não tem lembrado nada. Enfim. Koala e os que tem bolsa, né? Que eu não lembro isso. Não sei muito de biologia. É verdade. Acho que a maioria dos marsupiais são da Austrália. Nova Zelândia, aquele povinho. Da Austrália. Que é o canguru também, o demônio das mães. O próprio isolamento geográfico da Austrália condicionou a existência da megafauna.
ou seja, um dos últimos lugares da Terra que até hoje possui essa proliferação das megasfaunas, né? Que hoje em dia não existe mais, mas a gente tem seus descendentes expressivos lá. As aranhas gigantes e tal, tudo na Austrália. Enfim, e depois do Cretáceo, que foi há 65 milhões de anos atrás, começou os continentes a se movimentar através das placas tectônicas para a configuração atual. E eu acho que a gente pode seguir daqui. Alguma dúvida, alguma curiosidade? Alô? Uma coisa que eu quero comentar que, como eu falei, o continente ele está em cima de uma placa tectônica, tá? Ela é a parte mais visível. O continente é uma palavra vocês decorarem que continentes são chamados de plataformas continentais, tá? Plataforma continental é o continente em si, tá bom? Daí essas plataformas continentais vão se quebrar, antes era uma grande plataforma continental que é a Pangeia, e vão formar várias separadas, que são os continentes que a gente tem hoje. Só ficar com essa palavra plataforma continental, que a gente já falou. Rodínia veio, tá escrito que antes do Pangeia teve o Rodínia, né? O Rodínia foi o primeiro supercontinente? O Rodínia... ali o Rodínia. Pior que eu não me lembro muito bem dessa questão do Rodínia. É porque, obviamente, quando tu lê, tu vê que o Rodínia veio antes do Pangeia. Mas então, o Rodínia foi o primeiro supercontinente? Ou teve antes dele? Teve vários, no caso. Né? Teve o Rodínia, que acabou se fragmentando, se movimentando e acabou formando Pangeia. A parte da Rodínia, acho que eu me lembro, eu não sou... Pior que faz tempo que eu Tranquilo. vi essa parte bastante... Não, de boa. Mas realmente, ele acaba se concentrando nessa parte ali, como está aparecendo no Rodínia, e acaba se deslocando, formando um continente que atravessa norte e sul, que é a Pangeia. Depois fragmenta Laurasia e Gondwana, e depois vai se formando os outros continentes. É porque antes, até o Rodínia ali, ele já está bem evoluído, porque antes era só na porção sul, assim, o que representava essa plataforma continental. Era meio que um continente que atravessava de leste a oeste, assim. Depois ele vai se deslocando para norte e meio que atravessando o planeta, né? De norte a sul. Se eu não me engano. Espero que eu não me engano. Obrigadão, Sir. Léo, tá aí? Oi, podemos seguir, pessoal? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Então vamos seguir. Que depois da gente ver a escala de tempo geológico, a gente tem que lembrar de outra figura, que é a coluna geológica, que registra os principais eventos na esfera geológica e na esfera biológica do planeta. Ainda pensando essa divisão através das eras, né? É importante salientar que existem, antes da era, uma divisão do tempo maior ainda, que seriam os éons, né? E a era é a segunda categoria de divisão do tempo. Tudo ok até aqui, gente? Ou seja, a gente tem que pensar que no pré-cambriano, que representa lá os primeiros períodos da Terra, que seria o Arqueano, o Proterozoico, o Adiano, o Arqueano e o Proterozoico, todos esses ficam no pré-cambriano, começa a se formar na geologia os escudos, a formação de rochas cristalinas e os minerais metálicos. E na biologia, no final da era, surgem algas, esponjas, crustáceos e os primeiros seres fotossintetizantes. Essa é uma figura para vocês olharem de vez em quando e só lembrarem também que foi no final do Cenozoico que começa a surgir a evolução dos seres humanos, assim como a formação dos Andes, dos Alpes suíços e do Himalaia. Toda essa formação rochosa é bem recente, em termos de 70 milhões de anos. E aqui, esse aqui, 4 bilhões de anos atrás, começam a surgir os primeiros continentes, né, as primeiras plataformas continentais, que o Andy Daniel falou.
Tudo ok não até aqui, sei, gente? não sei se tu lembra, caiu agora na última prova do vestibular, um nome muito estranho que eles deram para um dos períodos, que deu até uma polêmica. Eu vou ter que, se não lembrar, eu consigo trazer a aula que vem. Ah, que eu lembre, Tu lembra agora? Mais ou menos a história. é que eu lembre, era um período depois do quaternário. Uhum. Acho que seria, não lembro, mas seria tipo a época dos homens, né? Isso. Uma questão bem polêmica que teve na URGS agora, há pouco tempo, que quem criou a questão trouxe, tipo, geralmente a gente fala, o ser humano está ali no quaternário, ponto, no período quaternário. Antropoceno, isso, boa, valeu, Gabriel. Então eles colocaram mais um período que é o antropoceno, que é essa, focando só na existência do ser humano, né? Então, isso deixou muita gente confusa, assim, porque é uma nomenclatura ainda nova, e o pouco de pessoal estava egoísmo do acostumado. ser humano. Porque botar antropoceno como um período Ali, é ó. descaracterizar muito o outro. Ele fica minúsculo, eu acho. Claro, na escala geológica. E até porque a gente fica muito pequenininho porque também. pelo visto, é uma ideia filosófica, filosofia. Então, realmente é uma junção de questão de era geológica, de geologia com filosofia, né? Porque, como tu falou, é uma coisa de ego mesmo, eu imagino. Mas a gente muda bastante, na verdade, uma crítica ao papel do homem na geomorfologia. Boa! Olha só, então, o Gabriel trouxe bastante informação sobre essa questão. CO2, como a gente muda bastante a questão do período. Era essa que eu ia comentar isso que o Gabriel falou, que tá de parabéns, que essa questão quis brincar com a gente no sentido de como o espaço geomorfológico está sendo muito alterado pela condição humana. Nunca antes, até as próprias rochas, né, a gente nunca deslocou nunca foi tão expressiva a mudança do espaço geográfico e do espaço natural. Era meio que nesse sentido a crítica que a questão quis trazer ao mencionar o antropoceno. As próprias escavações, a mineração, pensa em todo o ciclo da prata, do ouro, A própria extinção dos a própria mamíferos descoberta gigantes, de diamantes. Exatamente, a gente nunca mudou a biologia e a geomorfologia do planeta tão rapidamente. E também se tem todos os ciclos econômicos de exploração de matérias-primas no Brasil, né? Dá para linkar com isso também, né? Em 500 anos a gente tirou muito mineral daqui do que nos últimos, assim, milhões de anos aconteceu. Vocês entendem e visualizam isso? Que o Gabriel também salientou que quem ajudou a escrever sobre essa teoria do antropoceno é o Davi Kopenawa, espero que eu esteja pronunciando certo, que ajudou a escrever A Queda do Céu, que daí fala sobre antropoceno. Bom, vou pesquisar sobre isso. Imagina até qual dos professores que deve ter escrito essa questão, porque é um escritor indígena. Então, a gente tem um professor que é bem focado na questão indígena no nosso país, faz bastante trabalho. Então, talvez imagine que seja ele que escreveu essa questão. É incrível. Vou ler esse livro. Gostei. Valeu pela dica, Gabriel. Boa, gente. Muito bom. Gostei dessa contribuição do Gabriel. Enriqueceu a nossa aula. E a gente pode ir se encaminhando para o final, porque a gente só tem menos de 10 minutos agora, né? O que vocês querem? Querem resolver questões? Querem discutir um pouco? Conversar um pouco? E aí, pessoal? Dúvidas, pessoal? Eu vou tentar ver com vocês, tentar fazer resolução de exercício em algum momento. Se alguém tem dúvidas sobre os exercícios que eu deixei lá no Classroom, são meio chatinhos de fazer. Essa é a série que a gente comentou, tem na Netflix e tem no YouTube também, um pouco do antigo. Para quem perguntou, na minha opinião, o melhor é o Cosmos antigo, só que em questão de gráfico e, assim, dá de pau o atual, né? O atual da Netflix é muito melhor em gráfico, visualização e tal. E é muito bom também, não é ruim, longe de ser ruim, mas é muito bom. O senhor tem certeza que Prefiro o tem antigo, pessoalmente.
Tenho quase Eu lembro que eu vi certeza, na porque eu Netflix. acredito que. É da Eu Netflix, Netflix, né? né? Tenho quase Esses certeza. dias eu tive que fazer uma limpa na internet pra achar os episódios. Ah, vou catar na Netflix. Do Cosmos do antigo ou do atual tu tá falando? Do atual, com o Tyson. Não. Não, esse a princípio é pra te conseguir encontrar na Netflix, mas não sei. Tá, vou dar uma Agora que tu olhada. falou, até fiquei com dúvida. Ó, gente, vocês querem tentar resolver essa questão aqui? Vocês conseguem Bora? ler? Sim. Alô, gente, travou aqui pra mim. Só a minha câmera tá. Tua câmera travou pra mim. A tua travou pra mim, que loucura. Alguém já sabe alguma. Alguém já conseguiu ler e achar uma resposta? Léo tá aí ou sou eu que travei? Tô aqui. Vocês querem que eu leia a questão? Acho que talvez eu tenha travado. Ah, tá. O pessoal também não tá aí mais. Eu não entendi muito bem a questão, na verdade. Acho que é bom ler. Quer que eu leia ou Vamos ler? tu lê? Pode ler, Dani. Tá. Tem um mapa mostrando várias regiões do planeta. E abaixo tem: assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Ok. Registros ígneos, que são um tipo de rocha, observado, tananã, corresponde à província chamada de Paraná e está relacionado tananã, de placas tectônicas. Então a gente vai lá no Tandeca, que é aquela região ali no Brasil, porque cada uma das regiões tem um nome, então a gente vai lá no Paraná, e a gente vai pensar o que está relacionado ali naquela região. A gente tem onde está mais próximo ali do Brasil, que região é aquela ali? Rio Grande. Ah, entendi a questão agora. É, ali pelo Rio Eu Grande não do tinha Sul, né? achado, eu não tinha visto esse Paraná, Então a gente e vai ali Tandeca. nas. Uhum. Sim, sim, sim. É que até a resolução, acho que no meeting fica ruimzinha. Mas tá, todas as alternativas vêm uma região sul. Mas rochas ígneas, nessa região, a gente tem bastante, se eu não me engano, é em Torres. Então é mais ou menos a letra B divergente. Seria isso, Léo? É isso mesmo. Mas uma coisa para ajudar vocês ali é divergente, é certo que é, porque é essa região do Oceano Atlântico, entre Brasil e África, é sempre divergente, tá? Então é uma coisa forte de salientar. Então, ígnea e outras coisas, isso é a gente pontuar mais em geologia, geomorfologia, que daí vocês vão saber direitinho. Tem mais a ver com Então, tipos de divergente. rocha. Opa, desculpa, eu tinha parado de falar aqui, meu. Não, tranquilo, pode. Continua bem.
Não, já foi, já foi. Era só não, só queria apontar isso. Que aqui, ó, registro ígneo, vocês têm que, tem que lembrar e pensar no título da questão, né? Localização das principais províncias basálticas da Terra. Províncias basálticas, vocês têm que lembrar que é um tipo de rocha ígnea principal que existe. O basalto é o principal tipo de rocha ígnea que existe. Já de antemão, isso seria uma aula posterior para vocês verem isso, mas já fica isso. Vocês já poderiam ter isso de entendimento, podiam observar isso nessa questão. E a alternativa correta é, como o Dani falou, a letra B. Que o registro ígneo observado na Torre da Guarita em Torres, RS, corresponde à província chamada Paraná-Etedencá e está relacionado à divergência de placas tectônicas. Seria isso, letra B. Vocês entenderam tudo A até mesma aqui? formação rochosa que a gente tem em Torres, a gente tem naquela região da África, apontada também. Ó, a Fátima apontou muito bem aqui, ó, uma pergunta interessante. Sempre que falamos de placas entre América e África, falaremos de divergência tectônica? Sim, isso mesmo. E não só é a placa americana e a placa africana, mas a placa também norte-americana com a europeia também divergem. Esse rift, essa divisão que tem aqui entre as placas, vai desde o Polo Sul até o Polo Norte. Se eu não me engano, é até... Oi. A placa do Pacífico e a Sul-Americana, elas estão indo de encontro, elas estão se afastando também. Pacífico, a placa do Pacífico é a que gera a falha de San Andreas, que fica aqui na costa. Essa aqui seria a do Pacífico e essa seria a Mas tem uma plaquinha bem pequenininha entre o Pacífico e a Americana, que é a placa de Nazca. Tem que isso. ela está empurrando para formar a Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes, isso. Para formar a Cordilheira dos Andes. Então tem uma plaquinha ali no Pacífico que acaba quebradinha, que acaba formando essa nossa cordilheira. Professor, então onde é que ocorrem os movimentos? E você tem que entender também. Convergente seria ali nos Andes. Ali tem uma placa oceânica, que é a placa de Nazca, na placa sul-americana. Tá. É que você tem que entender que uma coisa que eu acho que tu não entendeu, é que não é uma placa só inteira aqui. Aqui tem uma pequena placa chamada placa de Nazca, que é que colide com a placa americana. Sim. É que... E também, ao longo de todo esse rifteamento aqui, desculpa, Fala. tem vários movimentos. Uma hora as placas convergem entre a do Pacífico e a americana, e tem horas que elas são transformantes, tem horas que elas são divergentes. As placas não se comportam homogeneamente ao longo de todo o seu falhamento. Até porque não tem somente essas duas placas, como o Prof. Dani falou, a própria placa de Nazca, que existe aqui na América do Sul, na parte oeste, já mostra isso. Vocês entenderam isso? Acho que o tempo correu. Pessoal, tranquilo? Pode tirar mais dúvidas, vou botar os exercícios para vocês fazerem segunda-feira. E é isso. Alguém com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não precisa ser uma pergunta, qualquer coisa. Sinta-se à vontade. Eu já posso encerrar a gravação? Então, acho que por hoje, ó. Alguém já botou uma aula aí no... Pode encerrar, por favor. Acho que o professor de história já botou uma aula de vocês